Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, é a Yolanda Doroteia. Ela é coach, é mentora e taróloga. Eu conheci a Yolanda através das redes sociais e nós temos feito um trabalho muito interessante os dois em conjunto. Fazemos assim um género de um mastermind, nós trocamos ideias, ela faz um pouquinho de coaching comigo e eu com ela e temos-nos vindo a desenvolver também juntos dessa forma. E eu achei que fazia todo o sentido trazer-vos aqui a Yolanda, porque é uma pessoa que me tem ajudado muito no meu desenvolvimento espiritual. Então, Yolanda, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. É Olá. uma honra ter-te aqui. É isso, olha, apresenta-te, fala aqui um pouquinho acerca de ti e vamos por aí, ok? Olá, muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Tu és um querido, tem sido também um prazer para mim trabalhar contigo. Esta nossa parceria que nós fizemos aqui com o nosso Mastermind tem sido mesmo muito boa, tanto para mim como para ti. O que Obrigado. é que eu faço? Olha, então, eu sou coach, sou mentora, sou taróloga, como tu disseste, considero uma mulher multipotencial. E não vou ficar por aqui, tenho a certeza, muitas mais coisas vão vir. Um, Durante a minha jornada, eu nem sempre fui coach, nem sempre fui taróloga. Claro que este bichinho sempre nasceu comigo. Há pessoas que despertam, eu já nasci assim com esta coisa dentro de mim, Incrível. Sabes que eu com ia-te este, perguntar isso. Eu ia-te perguntar assim, deixa-me sim, lá ver quando é que tu foi assim o teu despertar. Mas tu isso já foi algo não que... foi, já nasci desperta. Que cena. Nasceste logo Nas- acordada, de olhos abertos, logo pronta para, Nasci, para bombar. Neste, neste sentido, sim, no sentido da espiritualidade, no sentido do desenvolvimento pessoal. Eu trabalhava em outras coisas, Uhum. eu fui assistente de bordo durante alguns anos, trabalhei num jato privado e era incrível, era um trabalho fantástico. Vivia um trabalho de sonho, mas não vivia a minha paixão, que é realmente o desenvolvimento humano, o desenvolvimento espiritual, esta questão de trabalhar, a comunicação, poder comunicar para a minha voz no mundo, é realmente hoje vivo a minha paixão. Antes fazia trabalhos incríveis, também trabalhei muito como promotora, então também desenvolvi muito a minha as minhas habilidades de comunicação com as pessoas, o meu à vontade, a minha confiança. Portanto, o universo não se engana e acho que tudo me preparou para aquilo que eu estou a viver agora. Uau, incrível. Olha, tu, como é hospedeira de bordo, Sim, assistente, acidente de bordo. Sim, assistente de sim, bordo, sim. viajaste muito, certo? Viajei, Qual viajei. foi assim o sítio que tu mais gostaste? Ai, sítio que eu mais gostei. Tens assim Eu, alguma ideia? eu gostei muito de ir ao Brasil, eu fui muitas vezes ao Brasil, fui muitas vezes ao Brasil, também fui à Índia, também foi assim uma coisa gira. Lá fizeste Também algum trabalho assim mais espiritual? não, 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 Ok. não, 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 não. Olha, o meu trabalho espiritual, isto é interessante. Quando eu trabalhei durante alguns anos num jato privado, nós voávamos um mês e ficávamos um mês de folga. E nesse mês, nós, as assistentes de bordo, íamos sozinhas, portanto, só havia uma assistente de bordo. E o que é que acontecia? Eu ficava um mês sozinha. E então, durante esse um mês sozinha, imagina, o que é que eu fazia? Há pessoas que poderiam ter feito mil e uma coisas. Eu lembrei-me de estudar. Durante Incrível. esse mês, eu tinha 24 horas só para mim, ou seja, eu acordava, foi durante esses anos que eu tive a oportunidade de ficar um mês, de mês a mês, sozinha, portanto, basicamente ficava 6 meses por ano em total retiro, só para mim, e tive a Incrível. oportunidade de ler muitos livros, de fazer cursos, de ver documentários, de aprender, de praticar, de fazer o caderno de desenvolvimento pessoal, de praticar as minhas autossugestões, escrevia, portanto, as minhas manhãs eram preenchidas com horas e horas de escrita, de autossugestão, de visualização, coisas a aprender sobre a lei da atração, sobre estas coisas Uau! todas. Boa vida, Imagina, hein? foi incrível. Um mês a trabalhar, um mês de férias. Um mês de férias, trabalho Depois em vinha, ti, né? depois vinha para cá e curtia. Pronto, Yeah, ficava o mês era para trabalho interior, o outro mês era para trabalho exterior. yeah. Muito bem, muito bem. Sim, Que foi bom, muito bom. uau! Uau, ok, ok. Então e fala-me um pouquinho depois também de toda essa jornada, não é? Tu estavas como hospedeira de bordo e depois Uhum, deixaste essa área para te focar a sério na área do coaching, nas uhum, mentorias e no tarot uhum. também, não é? Sim, 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 sim. Fala-me, Então, olha, yeah,
Foi durante, realmente, lá está, como eu digo, o universo não se engana, e todo este meu trabalho como assistente de bordo foi literalmente uma preparação para o que eu estou a viver agora, em todos os níveis. Eu pude ter oportunidades de expandir a minha mente, a minha visão, os meus horizontes, não é? Sobre aquilo que era possível, porque vi muitas coisas incríveis, não é? Trabalhar assim num jato privado dá-te a oportunidade de alargar mesmo muito a tua visão, e depois, se estás dentro do desenvolvimento pessoal, a tua mente diz assim, é possível, eu já vi, é possível, eu já lá estive, entendeu? Já Então, senti eu já ali, estar senti, eu ali. sei que é possível, eu já Uau. estive ali, eu já vi, eu sei que os outros podem, portanto eu também posso. Então, estava-te a dizer que durante o trabalho como assistente de bordo, eu tive a oportunidade de fazer todos os meus cursos, foi durante esses meses, tantos meses que eu ficava sozinha, que estudei sobre tarot. Foi durante esses meses que comecei a entrar. Aliás, eu sempre estive no mundo de desenvolvimento pessoal, mas comecei mais fortemente na área do coaching, comecei mais fortemente, depois de já ter a certificação em coaching e programação neurolinguística, estas coisas todas, comecei a aprofundar também a parte da inteligência espiritual aplicada ao coaching também. Comecei a aprofundar aqui uma série de temáticas, incluindo o próprio tarot, quando estava sozinha. Ok. Portanto, foi incrível. Ou seja, e o que é que me aconteceu? Eu podia dizer que não, que eu me despedi e que eu tive coragem e despedi-me para ir viver, mas não, eu não me despedi. Eu fui despedida com a pandemia e foi literalmente um empurrão do universo, do género, Yolanda, já tens as ferramentas todas, já tens tudo ao teu alcance, ou vais a bem ou vais a mal. Eu gostava de ter dito que tive coragem, que me despedi, mas não, o universo fez com que me despedissem a mim. Então fiquei ali, normal, uns meses ali com aquele medo e tal, com aquela autossabotagem, que é perfeitamente normal, mas já estava munida de forças e ferramentas e tudo, tinha tudo, imagina, tinha uma mochila cheia de coisas, era só começar a A fazer, era bombar. só começar a bombar, sim. E depois, Yeah. passado ali uns tempos, comecei a bombar. Muito bem, muito bem. Então, e explica-me um pouquinho acerca do tarot. Fala um pouquinho acerca disso, porque é algo que, Ok, pelo sim, menos eu vejo poucas pessoas a falar. E sim. quando tu metes nas tuas histórias aqui para nós escolhermos uma carta, não sei porquê, mas aquilo bate quase sempre certo. Tipo, é uma cena tipo, encaixa, sabes? Então, Sim. fala um pouquinho acerca do tarot. Então, olha, o tarô é um oráculo. Um oráculo é um conjunto, pode ser, há vários tipos de oráculos. Neste caso, o tarô é um oráculo que é um conjunto de 78 cartas. E o que é que acontece? No universo não existem acasos. Por mais que nós queiramos acreditar e tal, não existem. Há uma coisa que se chama sincronicidade no universo. Já ouviste falar? Já ouvi falar. A sincronicidade é a explicação que nos confirma que todos os eventos estão interligados. A sincronicidade é a forma de o universo operar, é a forma de o universo mostrar que tudo está interligado, é a forma do universo mostrar que tudo é uma coisa só. Então, este oráculo do tarot serve como tudo está interligado e não há acasos. Tu não escolhes aquela carta por acaso, nunca. Ou eu posso estar do outro lado do mundo, ou à distância, ou online, a tirar-te cartas para ti, e as cartas que eu vou tirar são exatamente as cartas com os conselhos que tu precisas de escutar aqui e agora. Porquê? Porque não há acasos no universo. Tudo está interligado. E o tarot é como se fosse o universo a mostrar que tudo está interligado. Até aquela carta chega no momento certo, à hora certa para ti. E porquê é que eu consigo tirar cartas para uma pessoa que está do outro lado do mundo? No fundo, como é que eu consigo aceder, e é verdade, o tarot, quando nós usamos o tarot, nós conseguimos aceder a coisas íntimas da vida das pessoas, ver histórias e não sei o quê, saber o que é, conseguimos até perceber se uma pessoa está grávida, se uma pessoa está com o que é que ela sente, as intenções inconscientes, porque cada carta mostra partes do nosso subconsciente. Okay? São várias cartas com vários arquétipos e cada arquétipo representa um aspecto do nosso subconsciente. Então, porquê é que eu, à distância, consigo tirar coisas sobre a tua vida que não te conheço de lado nenhum? Imagina. Porque no fundo, tudo está interligado e tudo é uma coisa só. Portanto, ao eu consultar um bocadinho de ti nas cartas, no fundo, eu estou a consultar um bocadinho de mim. Yeah. Entendes? E é um trabalho muito fixe, porque também de vez em quando, olha lá, Não, estou a sim. passar a outra pessoa, mas espera aí, também isto aqui também tem de estar atento na minha vida.
mas isso é... Porquê? Porque tudo é um espelho. Pois, Até eu sinto aquela isso nas pessoa... minhas sessões, sabes? Sim, mas o tarot é igual. Aquela pessoa que me vem procurar, ela, porquê? Porque no fundo tudo é uma coisa só. Logo, eu e Estamos aquela todos pessoa ligados. somos um só. Eu e aquela pessoa que me aparece é um reflexo meu. Aquelas cartas estão a mostrar um bocadinho daquela pessoa, que no fundo, é um bocadinho de mim mesma. Yeah, Entendes? muito É como fixe. se nós fôssemos tipo um espelho gigante, mas fragmentado. E cada pedacinho é como se o espelho tivesse assim todo partido. E cada Uhum. pedacinho espelha um bocadinho dos outros todos. E Não incrível. sei se ficou muito complexo. Sim, sim, estou a perceber, estou a perceber, estou a perceber. Uau, brutal. Brutal, brutal, É brutal. Ok, muito giro, é muito giro. ok, É ok. muito giro. Então, e antes de nós avançarmos aqui também para outras perguntinhas, eu queria perceber um pouquinho Hum, em relação à parte espiritual, porque uma hum, das coisas que mais me interessou no uhum, trabalho que nós estamos a fazer foi a parte da espiritualidade, que tu uhum, trabalhas com os teus clientes. uhum. Então, fala-nos um bocadinho. O que é para ti a espiritualidade? Como é que se desenvolve? O que é que tu fazes para desenvolver a tua espiritualidade? Porque, não é? Eu acredito que existe aqui 4 grandes dimensões. A dimensão física, que é um Uhum, reflexo das outras 3 dimensões, que é a mental, a emocional e a espiritual. E eu uhum, sinto que a física, eu acabei por sempre trabalhar muito, aliás, como fui personal trainer, a física estava lá, mas havia sempre, se a pessoa ia triste para um treino, o emocional estava a influenciar o físico. Se a pessoa estava com os pensamentos mais negativos, a mente, o mental estava a influenciar o físico. Só que dentro do campo do espiritual, sempre foi algo que eu tive mais dificuldade em desenvolver. Então, uhum. fala-nos um pouquinho acerca disso, porque lá está, o Alpha Talks é para as pessoas que estão a ouvir, mas é também para mim, para eu também desenvolver, por Claro, isso eu vou aproveitar e vou espremer-te ao máximo. Anda daí. claro que sim, claro que sim. Então, olha, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é, para mim, é a capacidade. Espiritualidade na prática é a capacidade de tu conseguires encontrar um significado profundo para a tua vida. Ok. Sabes, uma pessoa que pratica a espiritualidade é uma pessoa que vive a vida de uma forma profunda, vive com um significado, ok? Vive com uma missão, chamamos Uhum. significado, chamamos um propósito. E o propósito não precisa de ser aquela coisa do o propósito, não, vive a vida com propósito, vive a vida com alma, Com pronto, sentido, não é? Com com um vigor, com sentido, uma com vida que vigor, faça exato. sentido viver e não uma Exato. vida à toa. É com um propósito. À toa. Yeah. Exatamente, não é aquela coisa superficial. Portanto, espiritualidade tem tudo a ver com profundidade, tem tudo a ver com significado, tem tudo a ver com algo. É isso mesmo, nem dá para explicar de outra forma. É algo Ok, profundo e algo muito individual para cada um. Portanto, ok. nós, enquanto que a religião é um conjunto de dogmas e tal que todos acreditam, a espiritualidade é uma coisa muito individual. Portanto, eu vivo a minha espiritualidade que vai ser sempre diferente da tua. Ok? Espiritualidade é mesmo uma experiência individual de cada pessoa. Pronto. Ok. Boa. E é uma coisa, pronto, é mesmo individual, ao contrário da religião. Espiritualidade não tem regras, portanto, cada pessoa também vive a sua espiritualidade de forma independente, convém que ela seja algo ao contrário da religião, que tem os tais dogmas e é preciso Uhum. seguir algumas regras e algumas ideias. A espiritualidade já nos permite ter liberdade e independência, ok? Portanto, uma pessoa que seja espiritual, ela é sempre uma pessoa livre, independente e profunda, não é? É uma pessoa profunda, porque a espiritualidade leva-nos para um nível mais profundo da vida, em tudo. Viver a espiritualidade, por exemplo, uma pessoa que seja espiritual vai viver uma relação de uma forma muito mais profunda. Uma pessoa que seja espiritual vai viver um desafio, uma dor de uma forma muito mais profunda. Uma pessoa que seja espiritual vai viver as suas rotinas de forma muito mais profunda. Uma pessoa que seja espiritual vai viver o seu trabalho de uma forma muito mais profunda, sabes? É Sei. entrar nas coisas assim, abraçar a vida de uma forma mesmo profunda. Isso é Pois. espiritualidade para mim. Isso é muito Como é? importante. Sabes? Porque eu vejo Sim, que há muitas pessoas que vivem na superficialidade, vivem, no lá está, no automático. acaso, em vez de viverem na profundidade, na superficialidade. Tipo, o Uhum. relacionamento começa e depois, olha, não, nada, Descarta-se, tchau. E acaba. depois começa um trabalho e depois aquilo também não me diz nada, tchau. Ou então, Uhum, epá, não faz as coisas, lá está, com um propósito, não é? uhum, Não uhum, tem aquela.
aquele propósito para fazer as coisas com profundidade e com com... profundidade. Muito Sim. fixe, ok, ok. Ias dizer agora como é que se Como é que desenvolve? se desenvolve? Ok, Sim. Como é dá-lhe. que se desenvolve esta profundidade na vida? Ou seja, esta vida mais espiritual. Desenvolve-se com presença. Tu tens que... E o que é isto da presença? Muita gente fala na presença, mas muita gente também não sabe o que é a presença. E o aqui e agora, e o poder do agora. Mas a presença é literalmente tu viveres a vida com concentração naquilo que estás a fazer. Como é que tu podes ter profundidade em alguma coisa se não estás concentrado em fazer aquela coisa? Portanto, espiritualidade tem tudo a ver com viver uma vida com presença, com concentração em cada detalhe, entendes? Faz Entendo. sentido? Faz. O momento onde eu despertei mais para a minha espiritualidade foi quando eu fiz o Master Coach. Aliás, quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, já ouvi muito esta vertente da espiritualidade, mas não foi algo que eu consegui sentir, percebes? Exato. Quando eu fiz o Master Coach, nós passámos lá por uma dinâmica interessante, onde nós trabalhámos muito a presença, esta concentração. Então Que nós giro! estávamos a comer, e acho que este é um exercício muito Concentrado. fixe, a sentir tudo, sabes? Exato. E eu estava a perceber, fogo, as pessoas que tiveram a ter trabalho a confeccionar isto, quem apanhou estes alimentos, como é que foi o processo de que desenvolvi, não sei porquê, a minha cabeça estava a viajar mesmo na maionese Incrível! para essas, estás a ver, Sim. para todos esses momentos, e Uhum. isso fez com que eu tivesse, lá está, também muito mais grato por aquilo que estava a comer, a dar Exato. muito mais valor, Sim, sabes? sim, Não sim, estava a sim, comer sim. tipo para enfardar, tipo mesmo para despachar, que é a Exato. tal superficialidade, estava na profundidade, a Estavas na sentir profundidade, na a presença. textura, os sabores, e é Uhum. uma experiência completamente diferente de uma pessoa Sim, estar a comer só por comer, só por comer. ou Sim, sim, fazer sim. qualquer coisa só por fazer, não é? Então a Sim. espiritualidade, fazendo aqui o paralelismo para a comida, é mesmo todo este trabalho de Presença. presença. Uau! Top. É incrível. Por isso é que tu disseste, tenho aqui, ó. Um dos livros muito importantes é este aqui, não é? O Poder do Agora, Verdade. do Eckhart Poder Tolle. do agora. É Yeah, incrível. ok. O Guia para o É Crescimento Espiritual. Epá, espiritual. ainda não comecei a ler, mas vou já Mas deixar é, aqui que é para porquê? dar um olhinho. Exatamente, porque é só, e é muito interessante, em outras vertentes e outros grandes mestres do crescimento pessoal, eles todos dizem a tua maior fonte, a tua única fonte de poder pessoal é no agora. Tu só tens poder agora. Uhum. Só agora é que tu podes ganhar profundidade. E ganhar profundidade significa ganhar poder, Yeah. entendes? Essa concentração, portanto, a meditação, isso que estavas E essa também ia falar experiência nisso. Boa. de meditação que tu estavas a explicar a Experiência, tua ok. experiência, chama-se meditação é a arte da concentração. E este tipo de experiência que tu viveste chama-se mindfulness. É um Uhum. tipo de meditação. Há vários tipos de meditação. Nós podemos fazer, não precisamos fazer só aquela meditação assim tipo Buda, de olhos fechados. Não, isso é uma experiência de meditação, ou seja, é uma forma de concentração, mas também podemos fazer meditação a comer, a andar. Por exemplo, podemos estar aqui os dois em meditação, super focado. Por exemplo, eu agora também estou em mindfulness. Estou Ok. super focada naquilo que estou a dizer, estou a sentir cada palavra, Yeah. entende? Estás a fluir, estás num estado de flow Um também, não flow, é? um flow, Ok, sim, por ok. exemplo. Nice, 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 nice. Muito bem, muito bem. Pois, porque quando uma pessoa entra então neste estado de mindfulness, uma pessoa está O conectada. exato, o mindfulness é isso, é a arte da concentração no agora, é tu Yeah. estares concentrado a fazer qualquer coisa, por exemplo, a escrita, coisas que envolvam, normalmente, as coisas que envolvam o toque, não é? Como é que nós podemos praticar a presença, no fundo, na prática? A presença pratica-se, porque isto é tudo uma prática, a espiritualidade, no fundo, a vida é um conjunto de várias práticas, não é? E é como se a vida fosse a nossa escola, a escola da alma, a escola do espírito. E então nós temos várias disciplinas e nós temos que praticar essas disciplinas para ficarmos cada vez melhores. A presença pratica-se, a gratidão pratica-se, a tolerância pratica-se, o respeito pratica-se, o amor próprio pratica-se. Portanto, tudo são práticas, tudo são disciplinas que nós Uhum. temos que praticar. E então, como é que nós podemos praticar a presença? É através do sentir. A presença é quando nós estamos concentrados no aqui e agora. E no aqui e agora não há mente. Só há aquela coisa de sentir por exemplo, a sentir os sabores da comida, quando vais atar um tacador, sentires a textura, dar um nó, quando vais pôr uma automassagem no corpo, sentires a tua pele.
sabes? Tem muito a ver Sim. com estar presente no corpo, praticar a presença. E agora podemos falar de uma coisa que toda a gente pratica a presença aqui conscientemente, é na sexualidade. Quando nós Ok. estamos a fazer amor, é impossível não praticar a presença, porque tu não pensas em nada. Quando estás a fazer amor é aquela entrega total. É uma das formas mais profundas de espiritualidade e de praticar a presença é quando estás a fazer amor mesmo. Ok. Então, malta, se querem desenvolver a espiritualidade, é com amor. Fazer amor, não é? Dica da Yolanda. Ok, muito bem, muito bem. Mas é pá, eu estava já a falar nisso, eu estava a pensar. Imagina, às vezes, sei lá, às vezes vou passear à praia, levo Sim. o telemóvel e é uma conexão completamente diferente de eu estar lá sem nada, a ouvir, a ver os pássaros, ou a sentir, sabes? Ir Sim, descalço. Então também está sim, muito sim. ligado, talvez, com usarmos os nossos 5 sentidos ao máximo. Tá, sim, 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 Ok, tá, sem fixe, dúvida, sem fixe. dúvida, sem dúvida. A presença pratica-se usando os nossos 5 sentidos, Ok, sem dúvida. E não a mente, não racionalizar, só sentir. ok. Sentir a brisa na cara, ouvir o barulho das ondas, ouvir, ver um pássaro, Yeah. observar as coisas. Tem muito a ver com isso, com os nossos 5 sentidos, Ok. E sabes? agora fala-me do sexto sentido. Que é a intuição. Yeah, ok. Sexto sentido é a intuição. Ok, dá-lhe. Queres falar um bocadinho nisso? Ahm, ok, vamos falar da intuição. Para mim, o que é a intuição? A intuição, muita gente, pronto, lá está, na minha espiritualidade, este é o meu conceito de intuição. Há muita gente que tem premonições e visões e coisas, não sei o quê. A minha intuição fala comigo através do meu entusiasmo, através do meu coração, através daquilo que me faz o meu coração vibrar. Para mim, isso é a minha intuição, ok? Boa. E nós viemos à Terra com uma bússola, e essa bússola, isto parece um bocado clichê, e não é nada clichê, porque é real. Nós viemos à Terra e não viemos perdidos, não viemos aqui, não fomos aqui impostos perdidos. Nós trouxemos uma bússola connosco. Essa bússola é o nosso coração. E como é que o nosso coração, ou como é que, no fundo, as nossas emoções são os nossos guias na vida? Quando alguma coisa nos provoca ansiedade, obviamente nós já sabemos que aquilo não é bom para nós. Mas quando uma coisa nos provoca entusiasmo, faz o nosso coração vibrar, é óbvio que aquela coisa é para nós. É óbvio que Ok. aquilo vai nos levar a um caminho de realização, de flow. Portanto, Boa. é claro que pronto, tenho outro tipo de intuições, mas acredito que a forma mais forte de nós podermos escutar, até na prática, de uma forma prática, como é que nós podemos ouvir a nossa intuição na prática? Pelas nossas emoções, porque há pessoas que depois bloqueiam, mas eu não sou nada intuitiva, eu não tenho intuição, eu não consigo ouvir, porque há muita gente que associa a intuição a ter aquelas coisas do género, aquela voz, não vais por aí, este caminho não, percebes? A Yeah. intuição é uma coisa que fica muito como se fosse distorcida. Pode ser um Ok. É conceito que muito pareça. ténue também. A intuição é a emoção ou não. Pode. Tu sentes bem aquilo. Não ouves a vozinha, não é clara que tipo, não faças isso. Não, Tipo, eu estava aqui a dizer que há muitas pessoas que podem acreditar num conceito distorcido de intuição, que é, ok. podem acreditar que não, eu não tenho intuição, eu não sou intuitiva. Não, a nossa intuição, basicamente, são as nossas emoções a falarem connosco. Quando nós sentimos ansiedade, aquilo já é a nossa intuição. Nós temos que, é como se fosse a intuição. Vou aqui encontrar uma frase bonita. A intuição é a nossa capacidade de interpretar as nossas emoções. Uau. De forma Ok. correta, de forma Boa. inteligente. Boa. Isso é intuição para mim. Portanto, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Boa. Boa, boa. Capacidade de decifrar as nossas emoções. Isso para Ok. mim é intuição apurada. Portanto, uma coisa faz-me sentir ansiosa, já sei que aquilo não é bom, não é para mim, tenho que sair dali, tenho que me ir embora. Uma coisa faz-me sentir medo, mas um medo de perigo, tenho que me ir embora. Se Uhum. aquela coisa me faz sentir entusiasmo, faz o meu coração vibrar, já estou aqui assim toda entusiasmada, é óbvio que aquilo é para Ok. mim. Portanto, devo seguir. Ok. Quais são as consequências de não seguirmos a nossa intuição? Olha, O que é as que tu, pela tua consequências. experiência, e se calhar houve momentos onde ouviste, houve momentos em que não Sim, ouviste, o que é sim. que. Olha, as consequências são frustração, porque são frustração. Acredito que é frustrante nós queremos muito uma coisa
e sabermos inconscientemente ou intuitivamente que o nosso caminho é por ali. Por exemplo, vou dar o meu próprio caso. Eu, desde criança, desde miúda, eu sempre soube que vim fazer qualquer coisa com a voz. Quando eu tinha 8, 7, 9 anos, não havia, ninguém falava do coaching, eu não sabia o que era, eu não sabia que eu vim para ser coach. Na altura, pronto, não se falava disso, não é? Mas eu sempre soube que vinha falar e que vinha dizer e que vinha falar. Eu sempre soube que eu vinha viver o meu propósito através da minha voz. Pronto, mas não sabia o quê. Mas é normal, também vamos descobrindo com a jornada. Mas o que é que me começou a acontecer? Aquilo começou a ficar tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, com o passar do tempo, dos anos, já quando eu estava a trabalhar como assistente de bordo, começou a ficar tão óbvio, tão óbvio. Eram tantas as pessoas que eu ajudava, eram tantas as pessoas que vinham ter comigo e que não sei o quê, e que diziam, Yolanda, mudaste a minha vida, Yolanda. Pessoas mesmo, isto é real, pessoas que mesmo, não quero até parecer arrogante, mas pessoas quase que me veneravam, Yolanda, tu tens que fazer qualquer coisa, pronto, e eu estava numa resistência tal, ou seja, eu já sabia que era Contra a por tua ali, intuição? sim, já estava na resistência, ou seja, era como se, e isto até pode ser interessante para outras pessoas, era uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que eu acreditei que, por ser tão óbvio, não podia ser aquilo, tinha que ser algo mais complexo. Eu não podia vir fazer uma coisa tão óbvia como aquela. Eu não podia vir para ser eu mesma, para inspirar os outros, porque era óbvio demais. Portanto, o meu propósito tinha que ser algo muito mais complexo. Mas não, depois percebi e vejo isto agora em toda a parte, com uma clareza absurda, que o nosso propósito é óbvio, está mesmo à nossa frente, é sermos nós mesmos. E esta resistência a nós sermos nós mesmos, que muitas vezes é uma coisa óbvia. Aliás, o nosso propósito é para ser óbvio, não é para ser uma coisa complexa e difícil, não temos que ser o embaixador do não sei o quê que faz. Não é? Estás a ver? A Yeah. vida é simples, é suposto, não é? Eu acho que isto aqui também pode ser algo interessante, que à medida que nós vamos seguindo a nossa intuição, vamos nos aproximando do nosso propósito. Porque Sim. quem não sabe o seu propósito, se calhar também não anda a ouvir a sua intuição. E anda perdido, porque não tem a tal bússola. Sim, Não segue o exato. coração. É o Tá, coração. tá Ter o só perdido. coração. E depois isto é outra coisa importante, que é, não, tu vais, como os pais têm uma loja de sapatos, tu vais ser sapateiro. Como os pais têm uma loja de venda de guitarras, tu vais ser guitarrista e vendedor de guitarras. E então estão a contrariar a bússola da pessoa e aí vivemos vidas Olha, até me frustradas. arrepiei toda. Uau, ok. Porque isso é uma coisa que tu vês 90% das vezes, é os filhos a quererem seguir aquilo que os pais dizem. E isso não faz sentido, porque nós viemos aqui para romper com as expectativas dos nossos pais. Nós viemos aqui como máquinas independentes, ou seres independentes, e viemos com com os nossos próprios talentos, com os nossos próprios gostos, com o nosso próprio propósito, não é? E viver uma vida na esperança de ter a aprovação dos nossos pais é viver uma vida de prisão, não é? Yeah. Porque ninguém é de ninguém. Eu ia dizer, exatamente, eu ia dizer uma coisa sobre seguir o coração. Seguir o coração é uma coisa, ainda hoje eu vivo essa coragem, porque seguir o coração significa cura vem de coração e a ação é a ação pelo coração, portanto, é a coragem de seguir o coração, não é? É preciso mesmo ter coragem para viver o nosso propósito, porque viver o nosso propósito é algo que é anti-estabilidade, Conforto. claro que é anti-conforto, é anti aquela coisinha segura, porque é tudo, ou seja, e faz muito sentido, não é? Isto é é uma aprendizagem que eu estou a viver agora. Viver o nosso propósito é escolher corajosamente o caminho da impermanência, é escolher corajosamente o caminho da instabilidade. É instabilidade, mas é um caminho que traz, e agora vou dizer aqui uma coisa um pouco complexa. Instabilidade não significa insegurança, porque estabilidade e instabilidade é diferente de segurança e insegurança. Segurança é algo que vem de dentro. Estabilidade é algo que nós buscamos fora de nós, ok? Portanto, escolher o caminho do coração é algo que traz instabilidade, mas muita segurança. Ui. Ok?
traz muita segurança, porque a segurança é algo, por exemplo, eu hoje considero uma pessoa super segura, porque escolho a cada dia fazer o que acredito e ter a estás no coragem. caminho. E estou no caminho. Agora, se eu tenho estabilidade na minha vida, não tenho. Vivo uma vida de instabilidade, mas com a maior segurança de todas, que é a segurança de viver o meu propósito. Faz sentido? Faz todo o sentido. Muito bonito. Então, segurança vem de dentro, estabilidade vem de fora. Vem de fora. É uma ilusão que nós buscamos fora para preencher uma insegurança que está dentro de nós. Quando nós somos uma pessoa segura, eu não preciso de estabilidade. Eu posso viver uma vida instável porque eu tenho segurança. Eu não vou cair se as coisas caírem à minha volta. Há uma frase que é sobre os passarinhos, o pássaro. Tem segurança nele próprio. Ele não confia no galho, ele confia nas suas asas. Porque ele sabe que ele vai para um galho e o galho vai ceder, mas ele sabe que vai voar. Uau, é isso! Estás a ver? Ele sabe que tem ali as asas e consegue estar tranquilo. Agora, se nós achamos que, não, eu vou pousar ali, oh meu Deus, será que se eu vou pousar ali o galho vai cair e eu vou para o chão? Mas tu tens asas, tu podes voar a seguir. Se vires que o galho não é para ti, tu sais e vais para outro galho a seguir. Para outro ramo. Segurança interior. Exatamente. Segurança interior. A segurança interior não depende de estabilidade. Algo externo. Porque a estabilidade é uma ilusão. Só nós, seres humanos, o passarinho sabe que a estabilidade não existe. Ele sabe porque nada no universo é estável. A única constante do universo é a mudança. Esta é uma lei da ciência, uma lei da física. Portanto, tudo é impermanente. Então, quanto mais nós buscamos e corremos atrás da ilusão da estabilidade, mais frustrante vai ser a nossa vida, porque nunca vamos encontrar. Estamos à procura de algo que não existe. Não existe, exato. É como estarmos à procura de uma vaca a voar, tipo, eu não consigo, só vou morrer quando vir uma... Ela até parece, às vezes as coisas até parecem, mas é uma ilusão, porque logo as coisas mudam, porque a única constante do universo é a mudança. E então eu acho que isto aqui é outra coisa importante, ainda há pouco ouvi isto e ficou-me na cabeça, que é, as pessoas não têm medo da mudança, elas têm medo de mudar. As pessoas não têm medo. Estás a ver? Porque eles sabem que as coisas vão mudar. Sabem que 2 para amanhã vem o Covid, depois é a varíola, depois já de vir outra coisa qualquer. As pessoas têm a dificuldade em mudar-se elas próprias e conseguirem se adaptar. Sabes? E elas têm medo dessa mudança, porque vão perder os amigos, se calhar se mudarem, vão perder o não sei o quê, vão perder a estabilidade. Vão perder aquela identidade que se identificam. Não é? Sempre fui assim, e como sempre fui assim, meu Deus, se eu mudo, o que é que vai acontecer? Mas isso é verdade. Só que esta mudança interna, ela também tem que estar sempre a acontecer, porque o ser humano veio cá com o propósito de crescer, de evoluir a espécie, e essa é uma das necessidades básicas, não é, do ser humano. Uma necessidade até muito espiritual, a de crescimento e contribuição. Então, nós viemos cá para crescer e seguir o nosso propósito é sair da estagnação e ir atrás do crescimento, ir atrás de algo que desafia, algo que nos tira da zona de conforto, mas isso traz-nos a realização, porque se eu vivo uma vida tipo sem sal, não é? Sem alguma coisa, qual é a cena? Tipo, vieste cá viver uma vez, estás a viver uma vida tipo de conforto. Vives a vida para estar a vida toda em casa, não vais sair, não vais viajar, não vais curtir, não vais sentir a adrenalina, sentir o teu coração a bater a sério, não é? Viver o propósito dá adrenalina. Desengane-se quem acredita que não dá, porque dá adrenalina. Viver o propósito. Porque é sempre, e tu estás a escolher aquele caminho que é mais desafiante, mas é aquele caminho que tu sabes que é este o caminho. E isso é mágico. Isso. Uau! Top. É isso. Top. Ok. Agora, há uma coisa que eu acho que seria muito interessante tu falares aqui, que eu gosto muito de ouvir falar, que é da abundância. Pode ser? Sim. Top. Então, fala-nos um pouco da abundância que tu costumas falar com os teus clientes, que eu admiro muito e gosto muito desse trabalho da abundância, porque eu acredito muito nisso. Então, dá-lhe. Então, olha, primeira coisa, o que é a abundância? Muita gente confunde abundância, lá está, são conceitos distorcidos. Abundância com ser milionário e ter montes de dinheiro. É verdade que
O dinheiro é uma forma de abundância, mas na natureza, a natureza já é abundante por natureza, portanto, e não há dinheiro na natureza, portanto, o dinheiro não é só uma forma de abundância. O que é a abundância na prática? É, literalmente, o conceito de abundância é nós termos absolutamente tudo o que precisamos quando precisamos. Ou seja, lá está. A abundância funciona pela sincronicidade. Tudo está interligado. Então, no momento que nós precisarmos, nós vamos ter. Não significa que vamos ficar milionários ou ganhar Euromilhões ou uma coisa assim. Mas aquilo que nós precisamos, nós vamos ter quando vibramos em abundância, claro, quando estamos alinhados com a frequência da natureza, do universo. Por exemplo, voltando aqui a um exemplo do passarinho. O passarinho, quando sai para comer, ele sai sem medo de não arranjar comida. Ele sai e pensa, eu vou arranjar comida, ponto. E ele arranja. Ou, por exemplo, o leão, quando sai para caçar, ou a leoa, no fundo as leoas é que caçam. A leoa, quando sai para caçar, e os leões também caçam, ela vai arranjar comida e pronto, ela não vai com a escassez, não vou arranjar, ai meu Deus, não vou arranjar comida, não vou. Não, a natureza está feita para tudo para nós termos imensa. Para tudo funcionar. Para tudo funcionar. Então, o que é isto? Como é que nós. Pronto, temos que falar, para falarmos na abundância, temos que falar na escassez. No fundo, a abundância é a nossa natureza, é a nossa natureza. É a nossa forma natural de ser. Nós já nascemos abundantes. Diz. Era isso que eu ia dizer. Nós já nascemos abundantes, não é? Nós já somos abundantes. Tu és um ser abundante. Eu sou um ser abundante. E isto estás a tocar aí num ponto que eu acho que é mesmo muito importante. Deixa-me só dizer isto, que é... A Maggie estuda muito a parte da maternidade e das mães e todas as mães têm leite. A mama produz leite. É natural. Só que há muitas pessoas que acham que não dá e então por isso deixam de produzir. E o bebê depois não mama. Exato. E é isso que vamos falar a seguir. O que é que limita a nossa abundância e a nossa naturalidade? É a nossa crença na escassez. Porque, imagina, a realidade é a abundância. Portanto, nós já viemos todos abundantes. Só que há uma coisa que se chama crença na escassez. Eu não disse crença na abundância, porque a abundância não é uma crença, é uma realidade. A abundância é a realidade. Nós já somos abundantes por natureza. Aquilo que nos limita é a lente que nós pomos, que é a lente da escassez. Nós acreditamos que não temos, acreditamos que não somos suficientes, acreditamos que não merecemos, acreditamos que não vai ser, que não vai chegar, acreditamos que não vamos ter dinheiro, acreditamos que não vamos ter comida, acreditamos que, portanto, é a nossa crença na escassez que limita a abundância. E quem é que mete essa crença? Olha, pode ser a sociedade, pode ser nós mesmos, pode ser a família, o ambiente. Exato. E então muitas vezes, porque todos nós temos um potencial ilimitado, nós falamos muito disso, todos nós temos um potencial ilimitado. A coisa que mais limita o nosso potencial são essas crenças limitadoras de eu achar que eu não consigo, de eu achar que não vai dar, de eu achar que não vai ser suficiente, de eu achar que não sou bom. E vivemos vidas limitadas porque temos crenças limitadoras, porque criamos histórias na nossa cabeça que não, isto não vai dar, não, isto não é bem assim, não, eu nunca vou conseguir. E depois não consegues mesmo, porque depois não vais querer comprovar isso, não é? Nossa mente vai querer comprovar aquilo que acredita. Vamos arranjar de tudo para comprovar, sim. É como se a nossa crença, o universo, apoia-nos infinitamente e incondicionalmente. Ele apoia-nos tão incondicionalmente que se nós escolhermos, e nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio, portanto temos a livre escolha de escolher, acreditar que somos prósperos e abundantes e potencial infinito, ou temos, ilimitado, ou temos o livre-arbítrio de escolher, acreditar que não somos suficiente e que não vai dar e que não sei o quê. Então, o universo apoia-nos tanto numa crença como na outra. Por isso é que a matrix da realidade são as nossas crenças. Nós criamos a nossa própria realidade com aquilo que nós acreditamos e as nossas crenças literalmente materializam-se no plano físico, porque o externo é um reflexo do interno, como tu começaste aqui esta nossa conversa a dizer que o mundo físico é uma materialização do mundo emocional, espiritual e mental, e é verdade, porque todo o nosso externo, lá está esta questão do leite, não ter leite, é uma materialização das crenças internas. Incrível. Como é que podemos desbloquear isso? Autossugestão. Está aqui a minha. Não, mas criamos. Adoro. Eu consigo, eu tenho suficiente.
A autossugestão desbloqueia mesmo, desbloqueia mesmo. Yeah. É mesmo um poder dado, sabes? Isto também acho que é algo muito importante, que Hum, não é só dizer autossugestão, mas é também sentir, tipo, uhum, ligares com o sentimento. Eu acredito muito que isto é fundamental, porque não é só dizer, sim, vai correr bem. Não, vai correr bem, caras, bora, confia, anda sim. lá, forte aí, sente isso, Mas, vai mas correr também bem. faz sentido, mas também para aquelas pessoas, eu por acaso vou-te dar um exemplo de algumas clientes minhas que me Ok, dizem, Yolanda, eu faço autossugestão, mas não sinto. Porque não conseguem sentir, às vezes, não conseguem. ok. E eu mesma, eu lembro-me quando olhava ao espelho há anos atrás e dizia coisas, a minha cara fazia microexpressões do género, és mentirosa, não acreditas nisso. Quando eu dizia, és incrível, és fantástica, és não sei o quê, a minha cara com microexpressões, imagina. E o que é que eu tive que fazer? Insistir, insistir, Yeah, insistir. ok. Água dura em pedra, água Mole. dura, mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, não importa se tu não acreditas. A autossugestão está provada cientificamente que mesmo que tu não acredites, mais cedo Vai. ou mais tarde vai tornar-se realidade. Yeah. Portanto, não acreditas, não faz mal. Sabes? Tranquilo, continua a dizer, porque mais Exato. cedo ou mais tarde vais acreditar, não precisas de forçar, como as É minhas isso. clientes às vezes dizem, Amanda, que eu ainda não sinto e agora devo parar. Não, não deves parar, é por ainda não sentires que deves continuar, porque vai haver um dia que já vais sentir, já vais olhar aos espelho e dizer, meu Deus, isto é real, tem sentido, porque eu sou a prova viva das minhas autossugestões. Já disse, sei lá, há anos, há mais de 15 anos que pratico a autossugestão. Incrível. E para mim, é a ferramenta número um de mudança de mentalidade, mudança de realidade e mudança de tudo. Yeah, é incrível. O Napoleon Hill fala muito disso, não é? No livro dele, Pense e Fique Todos, Rico. Yeah. Todos, todos pois, a maior falam, parte dos. todos. A maior Pois. parte dos gurus do desenvolvimento pessoal falam da autossugestão. Yeah. Portanto, não podemos Que power. descredibilizar a Porque, força da voz, do yeah. som. E da vibração, certo? Exato. Fala lá da Força da vibração. vibração, não é? Eu adoro falar da vibração. Portanto, é assim, isto é uma coisa que eu compreendi e isto é científico. Tudo no universo é vibração. Portanto, se tudo no universo é vibração, tudo no universo tem uma frequência, isto é ciência, não é? Tudo no universo tem uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória significa energia. Essa energia, se formos lá ver, significa som. Portanto, o universo é som, tudo é som. Nós estamos a vibrar, todos os nossos átomos, este caderno, tudo tem uma certa frequência e essa certa frequência vibratória tem som, tem um certo som. Portanto, podemos dizer que o nosso universo é feito de som. Tudo é som. Portanto, a coisa que mais cria alteração na própria matéria a seguir à ação, à força da ação, só há uma coisa a seguir à força da ação, não é fazer mesmo a ação física, que é a força do som. Ou seja, é nós enviarmos as nossas partículas de som para o universo. Isso vai criar mesmo efeitos, tanto no próprio universo exterior, como no nosso universo interior. Entendes? E é vibração, não é? É a vibração, ou seja, a Ok. vibração das próprias palavras. Tal como num terremoto. As coisas estão paradas. Há um terremoto. Bum! Ai caramba, desculpem. E isto mexe tudo e afeta não só no epicentro, mas coisas que estão bem lá fora, ao redor, Exato, não é? exato. Mexe, Ou é por capaz de exemplo, mover montanhas e mover tipo. exato. Uau! Ou, por exemplo, sabes que há muita gente que acredita, é óbvio que o poder da visualização é bom, mas imagina tu dentro de uma piscina de água. Vamos imaginar três coisas. Estás dentro de uma piscina de água. Imagina tu, lá dentro, na água, debaixo d'água, a mentalizares coisas. O que é que acontece à água? Nada. Imagina que tu começas a dizer, imagina que tu começas a falar. Uau, uau. O que é que acontece à água? Bolhas. Tu crias alterações com a tua voz, Yeah, pois é. mas não crias alterações na matéria com o pensamento. E imagina que tu estás lá debaixo d'água e começas-te a mexer. Tu crias ondas. Portanto, obviamente podemos ver desta experiência que, por ordem, as coisas com mais efeito na própria matéria, porque a água é matéria, não é? E nós também achamos que estamos no vazio, mas não estamos. Isto é matéria aqui à minha volta, não é? Exato. Está tudo um Portanto, conjunto de átomos aqui a assim forma, e nós a estamos a forma mover. Exato. É. A forma mais poderosa de eu criar alterações na matéria é pela ação, pelo meu comportamento, por fazer coisas, não é? Fisicamente. A segunda forma mais poderosa é pela voz. É Yeah. pelo poder da voz, porque é como se nós víssemos que isto nós não vemos, mas nós estamos a criar bolhas. Brutal.
Entendes? Que lindo! Depois a Yeah. mentalização é bom, mas quer dizer, se não juntares as outras duas, Yeah. bem podes mentalizar. Eu acredito é que a visualização ajuda depois na ação. Por exemplo, isto está provado em atletas até. Foi um estudo aqui básico que é, houve pessoas que treinaram fazer este movimento e ao fazer este movimento trabalharam uma série de músculos. Sim. Houve pessoas que tiveram aumento de força. Houve pessoas que não fizeram, não tiveram aumento de força. E houve pessoas que pensaram e visualizaram Ok. como se estivessem a fazer. E tiveram também um aumento de força. Boa, boa. Aí também foi feito um estudo com atletas de basquetebol no lance livre, está a ver, no lançamento, em que houve uns que praticaram, houve outros que fizeram a visualização, houve outros que não fizeram nada. Depois foram testá-los e quem fez a ação mesmo teve resultados melhores do que os outros todos. Quem visualizou e depois foi treinar teve resultados. Quem não fez nada não teve resultados. Mas eu acho que é por tem mais a ver com ensinares o corpo a fazer um certo movimento ou a fazeres uma certa ação e depois chegas lá e ele reproduz aquilo, estás a ver? Faz Sem sentido. bloqueios, sem as crenças, Sim. estás a ver? Sem Sim, haver sim. tanto ruído, tipo, acho que vou falhar. Não, Faz eu já sentido. vi eu já vi a fazer, eu já vi. vi a acontecer, eu vou fazer e vou fazer acontecer. Exato. Mas sem a ação não há movimento, não é? Sem a ação, sem a força da vibração, não há mais nada. Ok, Exato. top, top. Então, fixe, já falámos aqui de espiritualidade, já falámos da abundância, falámos agora da vibração. O que é que tu achas que poderia ser assim mais interessante de tu trabalhar? Falares mais aqui. O que é que tu gostas assim também de falar com os teus clientes? O que é que tu trabalhas? Diz-me lá, o que é que tu trabalhas a fundo com os teus clientes já agora? Olha, o que é que eu posso, olha, trabalho muito, tanto com mulheres como com homens, a parte de cada um estar na sua energia primordial, a parte das polaridades também. Ok. É algo que eu tenho vindo a trabalhar muito. Ok, então fala nisso, fala nisso. Então, ok. Acho interessante compreendermos e importante, não é? Cada pessoa posicionar-se no seu próprio lugar, porque para termos mais abundância e para as coisas fluírem de forma natural, é bom que nós não estejamos em resistência. E não estar em resistência significa estar na minha energia natural. Portanto, se eu sou uma mulher, mais naturalmente vou ter energia feminina em mais quantidade, mas também tenho energia masculina. Se tu és um homem, tens mais energia masculina e alguma energia feminina também. Porque é importante nós termos a nossa energia primordial e a outra também bem desenvolvida, ao termos este equilíbrio das energias. Ai, desculpa. Não faz mal, ouve-se pouco, tranquilo, tranquilo. Ai, meu Deus. Na boa, na O boa. que é Está a importante? bombar aí, foi da energia que mandaste as ambulâncias, tudo aí a bombar. Ai, meu Deus. Na boa, na boa, na boa. Então, é importante. Para quê? Para nós podermos fluir melhor na vida, para nós termos mais confiança, para nós, por exemplo, existem estas duas polaridades na existência, e não é só nos homens e nas mulheres, é em tudo, na natureza, nas árvores, no sol, na lua. As polaridades chamam-se Yin e Yang, ok? Toda a gente deve conhecer aquele coisinho. Branco e preto, com a bolinha branca dentro do preto e a bolinha preta dentro do Então, branco. toda a energia feminina deve ter um pouco de energia masculina. Toda a energia masculina deve ter um pouco de energia feminina. Assim é como nós somos. Por exemplo, eu sou uma mulher, sou o Yin, tenho mais energia feminina, mas também tenho um pouco de energia masculina, senão nunca poderia ter direcionamento e força, ação e foco. Portanto, tu és um homem, tens energia masculina, mas também tens um pouco de energia feminina, que é aquilo que te dá a sensibilidade, a parte comunicativa, a parte, sim, a parte criativa também. Emocional? Emocional, sim. Quais são assim os... falem um pouquinho desses fatores. Estavas a falar aqui de direção, do foco, então, de... trazer aqui algumas diferenças entre as energias. Portanto, elas são complementares, elas complementam-se. Energia masculina é uma energia mais racional, mais de ação, mais para fora, mais direto ao ponto, mais direto ao assunto, com mais força, literalmente, exterior. Ela é muito voltada à energia do sol, à energia da luz, daquilo que é visível, ok? Daquilo que é exterior. Energia masculina tem a ver com proteção. A energia feminina. Ok, também tem proteção. Ok. Desculpa. A energia masculina também tem a ver com a capacidade de proteger, com a capacidade de liderar. Portanto, uma pessoa que tenha liderança, que seja um grande líder, tem que ter energia masculina desenvolvida. Porque a energia masculina, ela lidera
lidera a feminina, sim. Portanto, é natural que dentro das relações o homem tenha até mais liderança. Não quer dizer que o homem mande na mulher, não é isso, mas ele deve assumir a liderança. Mas há homens com mais energia feminina e mulheres com mais energia masculina. Exato. A Então, energia... quem tiver mais energia masculina, se calhar é essa pessoa que lidera mais a relação, não? Exato, Ok. sim, é essa pessoa que Ou vai seja, liderar. mas nem sempre é o homem. Ou é sempre. Não, nem Nem sempre é o sempre é o homem. homem. Exatamente, ok. O que é que acontece? As mulheres ficam frustradas, porque o que é que acontece? Quando é a mulher a liderar, normalmente temos aquele tipo de homem sem atitude, não é? Temos aquele tipo de homem submisso, temos aquele tipo de homem sem direção, temos o tipo de homem sem foco, provavelmente com pouca confiança, Sem com firmeza. Tu pouca, falas muito sem na firmeza. firmeza. Exato, porque o homem tem firmeza, é verdade. Firmeza é uma característica da energia masculina. E Não, diz, diz, desculpa. ao contrário da energia feminina, que já não tem firmeza. A energia feminina é uma energia mais de ondas, é uma energia mais suave, é uma energia da delicadeza, da flexibilidade. Firmeza é uma característica masculina, mas flexibilidade é uma característica feminina. Portanto, uma pessoa muito flexível, uma pessoa mais flexível é uma pessoa mais feminina, uma pessoa com mais firmeza é masculina. Por isso é que normalmente os pais e os homens são mais de pôr Duros. regras e firmes, duros, mas é normal, estão a ser homens, estão a ser masculinos. Características da energia feminina, que eu ainda não disse: comunicação, flexibilidade, vulnerabilidade, criatividade, abundância. Esta coisa de abundância é uma característica feminina. Uau. Mais coisas. Mas está A fixe. emotividade também. Emotividade. Muito bom. A cena É um mundo. é um mundo, tem que haver o equilíbrio, não é? Porque não há um certo nem um errado. Tem que haver o equilíbrio certo ou não? É assim, não é bem assim. Ok. Na natureza, a natureza não se engana, não é? Então, se os homens nasceram homens, normalmente, aquele homem, até para ele mesmo se sentir confiante, a maior parte dos meus clientes que não têm energia masculina bem desenvolvida, sente-se mais inseguro, tem pouca firmeza, tem pouco direcionamento, tem pouca atitude. Portanto, um homem normalmente gosta de ter, estou aqui a falar do homem porque é um exemplo, gosta de ter essa atitude, gosta de sentir-se bem, forte, firme. Quando ele tem pouca energia masculina, ele vai se sentir mais mole, literalmente, mais mole. É um homem mais mole, Sim. é um homem... Quando eu falo aqui no equilíbrio não tem que ser a mesma 50-50, estás a ver? Tem que ser o equilíbrio para a pessoa. A pessoa tem que sentir que está energeticamente equilibrado. Estás a perceber? Sim, Mesmo, ok. por vezes há ambientes que nos obrigam, por exemplo, por vezes há ambientes que nos obrigam a alterar a nossa energia. Se conseguirmos lidar com isso, está tudo bem. Agora, se virmos que não está a fluir, há resistência, como tu falaste, então não é por aí o caminho, não é? Pode não ser por aí o caminho. Ok. Não, mas sim, o equilíbrio É é relativo. fundamental. E é relativo para cada Sim, pessoa. Ou por subjetivo. exemplo, eu também não me considero. Eu considero-me uma mulher muito feminina, mas ao mesmo tempo também com muita energia masculina, muito. Portanto, considero-me assim um equilíbrio. Não sou aquela mulher que tu olhas e vês, ai não, ela é muito sensível, muito doce, muito vulnerável. Não, consigo ter aquela firmeza, força, foco do masculino, mas também tenho a doçura e a comunicação e a sensibilidade do feminino. Portanto, podemos ter um equilíbrio perfeito, sim, desde que isso não interfira nas minhas relações. Do género, eu não quero ser a energia masculina e o parceiro, o homem, ser a energia feminina. Portanto, convém que haja depois esta dinâmica bem equilibrada na relação. Uau! Top, 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 top. Muito fixe, muito fixe. Então falámos aqui de espiritualidade, de abundância, de energia masculina e feminina. E tinha aqui outras perguntinhas para te fazer, mas acho que podemos deixar isso para outro episódio. Mas eu queria te fazer aqui algumas assim, chave, que são... Ok. O que é que tu gostavas de ter aprendido mais cedo na vida? O que é que eu gostava de ter aprendido mais cedo? Gostava de ter aprendido que os meus pensamentos criam a minha realidade. Gostava de ter aprendido mais cedo ainda a força da autossugestão. Gostava de ter aprendido mais cedo que o mundo interno cria o mundo externo. Gostava de ter aprendido estes conceitos mais cedo e começaria a criar tudo aquilo que estou a criar hoje com a força de hoje, começaria
aos 15 anos mesmo. Top. Gostaria de ter aprendido isto mais cedo. Ok. E qual foi a maior lição que a vida te ensinou? A maior lição que a vida me Ou assim ensinou. aquela que tu tens mais presente? Uhum. Eu acho mesmo que a maior lição é, e é uma coisa, parece básica, mas não, é muito profunda, é uma aprendizagem que eu vivo a cada dia. É esta que nós falamos. Escolher o caminho do coração é um caminho que vai trazer instabilidade, é um caminho que vai trazer instabilidade e impermanência, mas é um caminho que vai trazer muita segurança interna. E tem a ver com isto, esta aprendizagem de eu ser corajosa, esta autenticidade, ou seja, ser autêntica, escolher ser eu mesma, é o caminho que me vai trazer maior realização. Portanto, a aprendizagem é como se fosse uma aprendizagem tão grande, que vai durar a vida toda, e ainda estou a vivê-la, ainda estou a integrá-la, a cada dia integro mais um pouco e vivo com mais profundidade, que é a aprendizagem de Yolanda, tens que ser autêntica, Yolanda, tens que ser quem tu vieste para ser, Yolanda, tens que continuar firme no caminho do coração, por mais instável que as coisas pareçam e por mais impermanentes que a vida se possa mostrar, este é o caminho de maior realização para ti. Acredito que é isso. Uau, incrível, porque depois também isso vai trazer abundância, não é? Sim. Porque a abundância é porque estás ali estás tranquila, sem esses bloqueios todos. Uau, Exato. top. Então, para finalizar, o que é para ti, Yolanda, ser uma alfa? Ok, ser uma alfa é nós continuarmos firmes, com o pensamento independente, naquilo que nós acreditamos. Ou seja, é ter a coragem de seguir o coração, é ter a coragem de ter o pensamento independente, não importa aquilo que os outros pensam, não importa aquilo que os outros acham, não importa se tu vais desagradar os outros. Ser uma alfa é teres a coragem de desobedecer àquilo que a sociedade espera de ti, àquilo que os teus pais esperam de ti, e teres a coragem de ser livre e de escolher o teu caminho independente e de escolher o teu pensamento independente. Uau. Portanto, acredito que é isso. E depois, claro, é ter a coragem de ser autêntico. Pronto. Yeah. Lindo. Top. Que episódio. Maravilha. Que bom. Olha, há algo mais que tu gostasses, alguma mensagem que tu gostasses de passar para a malta que está a ouvir e a ver? Mensagem. Ok, que é para os outros que são um reflexo meu. Ok. Vamos lá. Se tiver aí outro eu, Então, de certeza. se tiver aí outro eu a ouvir-me, eu quero que esse eu saiba que tu já sabes o caminho. Porque o caminho é aquilo que te vai trazer mais entusiasmo. Portanto, aquilo que fizer o teu coração vibrar, que vai ser uma coisa óbvia, é o caminho do teu coração, é o caminho do teu propósito. Portanto, deves fazer tudo o que tiver ao teu alcance para seguir esse caminho com coragem. Vai trazer... Continua, estou a ouvir. Vai dar medo, vai parecer impermanente, sim. É um caminho que não traz estabilidade, mas é um caminho que traz muita segurança interna. E esta coisa da segurança tem a ver com tudo: autoestima, autoconfiança, porque as pessoas às vezes não sabem o que é segurança. Segurança é isso mesmo, é tu te sentir-te inabalável, com força, como aquele passarinho que confia nas próprias asas. O mundo pode cair todo, mas tu estás aqui firme. E é o que eu sinto agora. Eu sinto que o mundo pode cair, mas eu vou continuar firme. Portanto, a mensagem é essa, é ouvir o entusiasmo, seguir o entusiasmo, porque ele é a nossa bússola, e ter a coragem de ser autêntico. Lindo. Top, Yolanda. Muito obrigado. Olha, obrigada. Como é que a malta te pode seguir, acompanhar o teu trabalho, falar contigo? Olha, podem me seguir pelo meu Instagram, ou pelo meu site. Também tenho um site, yolandadoroteia.com, ou então o meu Instagram, Yolanda Doroteia, com I, Yolanda Doroteia. Ok, Pronto. top, perfeito. Olha, mais uma vez, muito obrigado, foi mesmo um privilégio, excelente conversa, obrigado mesmo. E para a malta que nos está a ouvir, aproveitem, digam nos comentários o que é que vocês mais gostaram
enviem-nos mensagem, dizer se fez sentido para vocês este episódio ou não, comuniquem com a Yolanda e aproveitem a sabedoria dela, porque, olha, eu estou a aproveitar e tem sido incrível, tá? Yolanda, mais uma vez, um grande beijinho, obrigado, e Obrigada, estamos juntos, tá? Pessoal, obrigada. tchau, tchau, um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.